Os Simpsons. O episódio se inicia com Marge tentando acordar Homer, que não reage apesar dos esforços dela. Até que a esposa resolveu pegar o controle do colchão e fazer com que ele se fechasse, mantendo o marido no meio. Ao abrir a cama novamente, ele é lançado ao chão e apenas assim acorda, já reclamando sobre sua caixinha de suco ter sido desperdiçada. Marge se desculpa e pede para que se apressem a ir para a exposição de aventais, que Homer tinha prometido levá-la. Porém, ele volta para a cama e não se mostra nem um pouco inclinado a cumprir a promessa. Porém, Marge consegue obrigá-la a levá-la, já que todos os fins de semana ele e as crianças faziam atividades que os agradava. Porém, naquele a mãe da família queria aproveitar com algo que lhe interessava. No caminho para casa, após a exposição, cada membro da família mostra o avental que escolheu e explica o motivo que os levou a tal escolha. Marge, porém, se sentiu desapontada com a quantidade de opções na exposição, afirmando ter aventais demais. Homer planejava se deitar com uma caixa de suco e aproveitar o restante do fim de semana dessa forma. Entretanto, o anúncio de um rodeio na prisão atrai sua atenção e faz com que mude de planos, fazendo com que a família siga animada ao rodeio, que é narrado pelo diretor da prisão, que explica do que se trata o evento e apresenta os competidores. O primeiro deles acaba caindo rapidamente do cavalo em que montava, porém o narrador pede para que não sintam pena dele, já que havia cometido algo muito grave que o levou a estar naquele local, fazendo com que a multidão se revolte e dedique vaias ao competidor. O segundo deve laçar um dos animais, porém acaba se empolgando e é repreendido pelo diretor, afirmando em seguida que não se tratava do que estavam pensando, que era apenas uma interação amigável entre ele e o animal. Já o terceiro competidor é tratado com visível incredulidade. Ele monta um touro e a plateia se anima com sua performance, e a animação cresce ainda mais quando ele é lançado contra a arquibancada bem à frente dos Simpsons, ficando preso no local. Marge se desespera ao ver o touro investir contra ele e pede para que alguém o ajude. Porém, Homer a tranquiliza, dizendo que haviam pessoas responsáveis por isso. Entretanto, não houve ajuda, fazendo com que Homer tivesse que tomar uma atitude, chamando a atenção do touro que investiu contra ele, o derrubando da arquibancada e lançando contra a torre de vigia, causando um susto no policial que estava ali, que começou a lançar bombas de fumaça na multidão que assistia nas arquibancadas, dando assim fim ao rodeio. Homer, o homem que ele salvou e até mesmo o touro estavam na enfermaria recebendo o tratamento necessário para seus ferimentos. Quando Marge chega e pergunta ao marido como estava, que sente-se pressionada a não falar nada devido a uma placa que proibia queixas no local. Porém, logo o diretor chega avisando que aquela regra servia apenas para os internos. Então Homer começou a reclamar de sua dor nas costas e também da insatisfação que tinha com o trabalho. Marge tenta acalmar o marido, desviando sua atenção a um quadro que havia no local, descobrindo em seguida que foi um dos internos que havia pintado. O que a deixa maravilhada, pois devido aos seus estudos sobre arte ela podia afirmar que ele tinha o verdadeiro dom para a pintura. Porém, o diretor afirma que aquilo era besteira e totalmente irreal, apontando outro quadro citando que um unicórnio não poderia sobreviver no espaço, já que não havia ar nele. Homer tenta defender o quadro como informação que era de seu conhecimento, porém sua ideia não foi muito bem recebida, fazendo com que ele fosse expulso do local. Em casa, Marge observava a penitenciária de sua janela, pensando que era um desperdício deixar aquele homem naquele local, levando em conta seu talento para a pintura, que deveria ser aproveitado de forma mais produtiva. O que não aconteceria na situação em que ele estava. Enquanto sua família se sentava à mesa, aguardando a refeição. Lisa pergunta a Homer como estava a dor nas costas e ele responde que ainda doía, e agora piorava pois estava com fome também. Logo Homer pede por um sanduíche, o que tira Marge de seus pensamentos. Ela toma coragem e divide com o esposo a ideia que teve de se tornar professora de artes na prisão, o que é bem aceito por ele,
que diz se sentir orgulhoso pela iniciativa dela. O que faz com que ela fique extremamente feliz ao poder contar com o apoio do marido. No dia seguinte, ela chega para sua primeira aula, sendo recebida com uma provocação do guarda na entrada, que demonstra ser costumeiro o uso de provocações de sua parte, independente de qual seja a situação. Na sala, Marge fica à frente da turma e recebe uma segunda provocação vinda de um dos alunos após explicar qual era a primeira tarefa que deveriam fazer. Porém, dessa vez o prisioneiro talentoso defendeu e encorajou o restante da turma a colaborar com a aula. Enquanto isso, Homer procura um médico para tratar sua dor. Porém, não recebe notícias animadoras, já que sua coluna está muito lesionada. O Simpson pede por uma cirurgia, porém o médico explica que não tem tratamentos eficientes para essa região, já que a medicina concentrou maior esforço e estudo na parte da frente. Homer acaba concordando que era o local que tinha coisas mais legais. Sendo assim, o médico encaminha um quiropraxista, pois tinha assuntos importantes a resolver e não poderia fazer nada por Homer naquela situação. De volta à aula de pintura, Marge passeia pela sala avaliando o trabalho dos alunos e até orienta um deles a forma correta de segurar o pincel a fim de obter um resultado melhor em sua obra. Chegando próximo a Jack, o detento talentoso, seu quadro impressiona Marge, que o elogia e diz não conseguir entender o motivo dele estar naquele local. Pois, para ela, ele possuía uma alma muito sensível para aquele local. Logo ele explica o motivo e Marge o minimiza, dizendo ser algo comum em Springfield. Homer procura o quiropraxista e assim que começa a ser examinado cai no sono, sendo chamado rapidamente pelo quiropraxista, que se irrita com o comentário de que sua profissão se trata apenas de quebrar ossos. Logo anunciando que Homer ouviria um som de quebrar. Terminando os movimentos, avisa ao Simpson que ele deveria voltar 3 vezes por semana durante muitos anos para prosseguir com o tratamento. Em casa, Marge prepara biscoitos para tentar agradar ao juiz, que julgará a condicional de Jack. Enquanto conta animada a seus filhos, que consideram o homem assustador, porém Marge o defende dizendo que ele é assustadoramente talentoso. Ao guardar os biscoitos, Bart pede um, porém recebe como resposta que só ganharia após terminar seu sundae. Já na audiência, Jack se mostra pouco esperançoso sobre a decisão do juiz. Dando motivo à descrença, a primeira impressão do juiz realmente foi negativa. Porém, após a intervenção de Marge, ele acabou resolvendo dar um voto de confiança ao detento, que ficaria sob a responsabilidade de Marge. Na casa dos Simpsons, Homer e Bart limpam o quintal. Homer reclama que suas costas ainda doem e que o médico que o atendeu era um charlatão e não fez nada para ajudá-lo. Porém, ao brincar com Bart, acaba caindo sobre uma lata de lixo, o que faz com que suas costas sejam curadas e passa a tratar o objeto com o nome de cilindro miraculoso para a coluna do Dr. Homer. Dentro de casa, ele começa a explicar como o cilindro funciona e se surpreende por ver Jack na cozinha. Porém, o homem explica que quer apenas 3 refeições e um trabalho, o que leva Marge a falar com o diretor da escola de Springfield para conseguir que Jack consiga pintar o mural da escola. Enquanto isso, Homer abre uma clínica em sua garagem e começa a fazer atendimentos com seu cilindro, que acabam curando diversas pessoas de seus problemas de coluna que não eram resolvidos com tratamentos convencionais. Recebendo ameaças dos médicos e dos quiropraxistas da cidade, que se irritam com o sucesso que a clínica de Homer estava fazendo e com a quantidade de clientes que estavam perdendo devido a isso. Skinner acaba impondo regras e limitando muito o desenho que deveria ser feito no mural, fato que irrita profundamente Jack, que não queria fazer algo infantil, o levando a reclamar com Marge sobre isso. Porém, ela o acalma dizendo que esse é apenas seu começo e a partir disso poderia conseguir mais trabalhos e reconhecimento, o que funciona e faz com que Jack se acalme, o levando a perguntar se pode fazer algumas bebidas na máquina de lavar. Porém, Marge só o permite após ele terminar seu sundae. Em uma noite após o fim de expediente, Homer é atacado por quiropraxistas que acabam com o cilindro de Homer,
colocando fim à sua clínica, e Moe consola os Simpson dizendo que aquela era a cidade dos quiropráticos. Na inauguração do mural, as pessoas caçoam do desenho feito por Jack, fazendo com que Skinner reclame com ele dizendo que seu trabalho era horrível, e Marge tenta intervir, porém não consegue acalmar a situação. Em seguida, Jack ateia fogo no mural, levando Marge a admitir sem querer que ele era um ex-condenado enquanto defendia das acusações do diretor. Porém, ainda sem se deixar convencer, ela continua confiando na inocência de Jack e acredita na versão dele em que afirmava não ter culpa do que havia ocorrido ao mural. Tentando ajudá-lo a sair da situação, ela acaba distraindo o chefe de polícia e o diretor da escola, fazendo um jogo de adivinhação com uma evidência do verdadeiro incendiário. Por mais antiprofissional que a situação pareça, foi facilmente aceita pelos dois. Porém, Marge acaba percebendo Jack mentiu para ela ao ver ele depredando o carro do diretor na frente de todos. Marge tenta ainda conversar com ele uma última vez. Entretanto, ao notar que ele insistia em mentir, ela desiste e pede que ele seja levado novamente à prisão. O episódio termina com Jack conversando animadamente com o chefe de polícia sobre os programas de televisão que assistem, enquanto se encaminham para a penitenciária.